Vitória! Atlético 1, Vasco 0, uma partida que o Furacão tinha tudo para repetir 2005, quando fez uma goleada histórica contra a equipe carioca. 7-2 aquela oportunidade, hoje foi magrinho e ficou barato pro Vascão. Roda aí, Furacão, para falar de mais uma vitória e a manutenção da invencibilidade na Liga Arena dentro do Campeonato Brasileiro. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar do Atlético, que terminou a partida que começou às 4 horas da tarde, agora há pouquinho, e o Furacão neste momento, pelo menos até agora, é o líder do Campeonato Brasileiro. Claro, só o comecinho do Brasileirão, brincadeiras à parte, mas o Atlético, é bem verdade, fez um jogo, gente, atenção, seguro. Até mesmo antes da expulsão do Hugo Moura. Muito obrigado, Hugo Moura. Você é muito atlético. Muito obrigado, Vasco da Gama. Tá devendo nós. Mas ainda bem que levou o Hugo Moura, porque realmente é um jogador que, como eu vinha falando em muitas oportunidades, não tem, na minha avaliação, qualidade técnica, física, empenho, tático, ok, mas técnica para jogar na elite do futebol brasileiro. Eu penso assim. E o Atlético fez bem em liberar o atleta ao Vasco da Gama. Não tinha aquele negócio da coisa contratual, porque o jogador que não sei o que. Não, cara não vai ser útil aqui, tá pra lá, deixa jogar. E ainda bem que jogou, porque foi o lance capital que fez com que o Vasco praticamente morresse na partida. Antes da metade da primeira etapa. Eu vou falar muito sobre isso aqui, mas só quero falar que quem veio comigo na KTO ganhou grana, se divertiu. Você que não é cadastrado na KTO ainda, você tá moscando. Presta atenção aqui, você que tá assistindo. É só você acessar kto.com. Beleza, kto.com. Vai abrir a página. Aí vai ter no botão superior direito, registre-se. Você vai clicar em registre-se. Você vai colocar seus dados, coisa mais normal do mundo, coisa rápida, 30 segundos você mata isso. E aí vai aparecer cupom promocional. Você coloca KP20. KP20 você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece e onde você pode ganhar um cascalho. Como eu ganhei, porque apostei sim na vitória do nosso Clube Atlético Paranaense. Gente, falando sobre o jogo aqui, primeira coisa que mais me preocupa agora, a lesão do Canóbio. Canóbio começou a partida entre os titulares, logo no comecinho acabou tendo uma torção numa disputa de bola no campo de ataque. Ele caiu, foi atendido, tentou voltar, não conseguiu. Até a reportagem acabou passando que ele tinha tido um entorse. Vamos torcer para que seja só mesmo uma torcida, sabe? Que dá aquela inchada, faz gelo, pé pro alto, depois recupera. Nada em relação a ligamento, até porque é um jogador importante e é um jogador que certamente vai ser convocado para disputar a Copa América pela seleção uruguaia, mas é fundamental o Atlético, pelo menos nesse período, não perder jogadores, inclusive jogadores titulares, assim como o Canóbio, que melhorou demais ao longo das últimas partidas. Queria falar aqui sobre Coelho. Eu já falei inúmeras vezes que eu não tenho mais paciência com o futebol do Coelho, porém, preciso reconhecer, Coelho jogou muito bem a partida de hoje. Foi bem, quase fez um golaço numa defesa incrível do Léo Jardim, que se não fosse pelo Léo Jardim, era para o Atlético ter feito um amasso. Em 2005, eu preciso buscar aqui, mas foi em julho de 2005. Você que está assistindo esse vídeo aqui, você pode procurar na internet. Foi 20 e pouco, sei lá, 25, 27, alguma coisa assim. Foi no final de julho de 2005 que o Atlético enfrentou o Vasco de Renato Gaúcho naquela oportunidade, na Arena da Baixada, e o Atlético meteu 7. Foi 7-2 pro Furacão. Quando a partida começa, o Atlético começa em cima, pressionando o adversário, sufocando o Vasco, que não conseguia sair para nada do campo de defesa. O Atlético foi criando algumas oportunidades, nenhuma grandíssima, nenhuma claríssima, mas o suficiente para pelo menos dominar o meio campo e dominar o Vasco no seu campo de defesa. Ok. Aí vem o lance capital. Uma bola que seria facilmente recuada do Hugo Moura para o Léo Jardim. O Léo Jardim também ficou lá atrás. O Hugo Moura jogou a bola curta. O Zapelli foi muito inteligente. E aí sim, Zapelli, ligado. O Zapelli ligado é outro jogador. Fez um grande primeiro tempo, caiu fisicamente na segunda etapa. Tanto é que foi substituído.
mas fez o lance que mudou a partida. O Zappelli escapa da marcação do Hugo Moura, quando ele vai invadir a área, ele é agarrado, o Hugo Moura é expulso logo no começo do jogo, a gente não tinha chegado nem perto da metade da primeira etapa. E aí o Atlético com um jogador a mais, se 11 contra 11 já estava melhor, envolvendo o adversário, dominando as ações, 11 contra 10 ficou inviável para o Vasco segurar. E o Atlético foi muito bem na transição. Até acho que coletivamente, nossa, que jogo fantástico. Mas individualmente as peças estavam funcionando. Zappelli bem, Pablo bem, Coelho bem no ataque, Fernandinho no meio campo dominando, o Eric outra boa partida, sistema defensivo muito bem consolidado, o Léo Godoy dando muita profundidade, diferentemente do Esquivel, que por mais que o Esquivel tenha feito o cruzamento para o gol do Eric, eu achei que o Léo Godoy apoiou mais pelo lado direito do que o Esquivel pelo lado esquerdo. Só que o gol do Atlético nasce numa grande jogada do Gamarra. A gente tem que falar sobre agora tem essa nova nomenclatura da pré-assistência. O Gamarra domina a bola na intermediária, e aí ele dá uma cavada por cima, encontra o Esquivel na grande área, e aí vê o Eric entrando, o Esquivel dá um passe perfeito, uma assistência para o Eric só finalizar. E aí o Atlético acabou levando um pouco de azar, porque meteu 3 bolas na trave, fora a da segunda etapa. Então o Atlético, ele criou oportunidades, só que o Atlético, eu vou dar uma cornetada aqui. O time do Vasco é um time ruim. O time do Vasco é fraco tecnicamente. O Vasco é um time enfraquecido. Até porque o Vasco passa por um momento de transição, com muitas peças chegando, outras saindo. A 777 está uma bagunça tremenda. O Pedrinho não tem muita voz por lá, o presidente do clube. Então, assim, o Vasco está uma bagunça, gente. E o Atlético soube aproveitar. Porém, o Atlético, ele tem uma coisa, já de algumas temporadas, que é a dificuldade de matar o jogo. Dificuldade de liquidar de vez com o seu adversário. E vou explicar o porquê. O Atlético teve mais volume? Teve. O Atlético foi melhor? Sim. O Atlético mereceu a vitória? Sem dúvida alguma. Porém, o Atlético, ele correu alguns riscos na segunda etapa que, se tivesse liquidado a fatura na primeira etapa, não teria passado por nenhum eventual problema no segundo tempo. Por quê? 1-0. Aí o Atlético continuou criando oportunidades. Não fez os gols. Bola para fora. Defesa do Léo Jardim. Tem que matar o jogo. O 2-0 no primeiro tempo já praticamente matava o Vasco para o segundo tempo. Aí fomos para a segunda etapa. O Vasco meio que no tudo ou nada. Até no começo deu uma seguradinha, depois começou a sair. O Bento faz uma grande defesa. O Verratti faz um gol que estava em posição irregular, de fato ele estava à frente. Mas assim, são lances que o Atlético não precisa passar por isso. Ainda mais na Liga Arena, torcedor apoiando, o time quase que completo. Eu acho que o Atlético ele tinha que ter essa consciência que muitas vezes você não precisa dar um espetáculo para o torcedor, por mais que o torcedor queira esse espetáculo, sem dúvida alguma, mas você precisa ser eficiente. Você tem que chegar na cara do gol, não precisa chegar 10 oportunidades, 8 não entraram. Não, cara, chega 1, 2, guarda 2, acabou o jogo. O Atlético mata 2-0 no primeiro tempo, ponto. Aí é só administrar a segunda etapa. Aí o Vasco foi para o ataque, se lançou, criou uma ou outra oportunidade, não claríssima, tirando a defesa que o Bento faz, que aí poderia ter entornado o caldo do furacão, e ainda bem que o Verratti estava em posição irregular. No mais, o Vasco não ameaçou muito o gol do Atlético. E o Furacão perdeu muitas oportunidades. Queria ressaltar aqui mais uma ótima partida seguríssima do Kaique Rocha. Gostei do Léo Godoy, até quando o Léo Godoy sai entre o Maatson, eu entendi para manter a intensidade, e o Maatson de novo. Com a bola aérea, ele é muito bom no ataque, mas com a bola no pé, cara, era um outro lance que era para liquidar a fatura. Nicão caindo pelo meio, Pablo aberto pelo lado, e aí ele preferiu finalizar ao invés de rolar para o meio logo no segundo tempo. São alguns lances, detalhes que o Atlético tem que se atentar, porque, por exemplo, hoje foi o Vasco, que é um time que dá muitas oportunidades para que você possa criar e até golear, como o Vasco tomou goleada do Criciúma recentemente, ou vocês não lembram, 4-0. Só que daqui a pouco o Atlético vai enfrentar equipes como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Galo, e assim vai. Não vai criar tantas oportunidades. Então o Atlético é fundamental que, é aquela frase que o Júnior, comentarista, ex-lateral de seleção brasileira, Flamengo, falou. Não adianta você enfiar a faca no adversário. Você enfia e roda.
justamente para que você possa liquidar de uma vez e não dar a possibilidade do adversário voltar ao campo de jogo com expectativa e com esperança. Como o Vasco, por exemplo, voltou para a segunda etapa mesmo com um jogador a menos. Independentemente de qualquer coisa, fundamental era a vitória, mais 3 pontos, invencibilidade, Liga Arena, o time ganhando confiança. É bem verdade que o Atlético ainda tem que se atentar à falta de identidade fora de casa. Isso é uma preocupação que eu tenho, que não pode, em mais uma temporada, o Atlético ter uma postura dentro de casa e ter uma outra postura fora. O Atlético tem que ter um padrão, uma identidade. Eu não espero que o Atlético seja um time de atacar o tempo inteiro, lá na frente, intensidade 100% os 90 minutos, jogando como visitante. Mas minimamente, um time com padrão e organizado para que o Atlético possa buscar 3 pontos fora de casa, 1 pontinho dependendo. O Atlético tem que pontuar. Tem que pontuar. Porque se a gente está no ano do centenário e vive a expectativa de mais um título, afinal de contas o estadual era obrigação, do Atlético chegar longe, ser competitivo em Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, tem que largar bem dentro do Brasileirão. E o Atlético largou. E não à toa, nesse momento, pelo menos até agora, é o líder do Brasileirão. Essa liderança que para muita gente não vale muita coisa. Eu acho que até a liderança vai, começando agora, ok. Mas você estar entre os primeiros num começo de campeonato, muitas vezes, mostra pelo que você vai brigar ao longo de 38 rodadas. E o Atlético já dá indícios que, de fato, pode fazer um bom campeonato brasileiro, assim como vem fazendo uma ótima Copa Sul-Americana até aqui e a Copa do Brasil, que vem, obviamente, pela sequência, criando, claro, aquele desejo do torcedor que é não passar mais uma vergonha para o Ipiranga, uma vez que ao longo do meio de semana nós perdemos, a gente conseguiu a proeza de tomar virada por Ipiranga, o time de Série C de Campeonato Brasileiro. Não importa. Na Liga Arena, a gente sabe que a coisa é diferente. O Atlético fez um jogo consistente, um jogo seguro, poderia ter goleado, poderia ter vencido sem sustos, mas venceu a partida. E no final das contas, gente, por mais que o desempenho talvez não tenha sido aquela coisa, nossa, mirabolante, o Atlético foi eficiente. Fez 1-0, segurando a defesa, não criou muitos riscos para perder a partida, para tomar um empate e conquistou mais 3 pontos fundamentais para uma sequência dura de Campeonato Brasileiro. Importante a vitória, Furacão segue vivíssimo na competição, iniciou bem o torneio e a gente espera que ao longo das 38 rodadas possa terminar tão bem quanto começou. Já pensou com mais um título no centenário? Seria formidável. Manda aí nos comentários o que vocês gostaram do jogo, o que vocês não curtiram. Manda aí que eu leio tudo que vocês mandam. Não esqueçam de se cadastrar na KTO e também de nos acompanhar nas redes sociais, TikTok, Twitter e no Instagram, @FalaCapOficial. Beleza, galera? Furacão venceu, tamo junto, até a próxima, boa semana. Espero vocês com mais conteúdos e lives aqui no canal. Até a próxima!